Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos corrigir diversas questões sobre organização administrativa. É um assunto muito importante do direito administrativo, dos mais cobrados em prova. E eu selecionei questões de múltipla escolha de diversas bancas para a gente poder treinar todos os assuntos que têm caído em provas recentemente. Pessoal, a primeira questão que eu separei, ela foi cobrada aqui no concurso do TRE do Pará, pela banca IBFC, e ela envolve os conceitos de desconcentração e descentralização. Bom, vamos ver então qual que está correta. Sempre atenção com o enunciado, porque às vezes a banca vai te perguntar qual a alternativa que está incorreta, né? Aqui ele pediu a correta. Vamos lá. Conceito de desconcentração. Distribuição de competências de uma para outra pessoa, física ou jurídica. Isso é desconcentração? Não. Isso é descentralização. Tem que ter sempre um cuidado ao estudar a desconcentração e a descentralização, que é o seguinte. Na desconcentração, uma pessoa jurídica internamente distribui competências, criando órgãos públicos, que vão estar subordinados a ela. Na descentralização, nós temos duas pessoas jurídicas. Uma que tinha o serviço e outra que passa a receber esse serviço. Então é a descentralização que envolve duas pessoas jurídicas, transferindo a competência e a execução ou só a execução de uma pessoa jurídica para outra. E aí o município passa para uma autarquia, por exemplo, algum serviço. E não vai ter uma relação de hierarquia. A relação entre uma autarquia e o ente público é uma relação de vinculação e não de subordinação. Então a letra A está errada porque ela trouxe o conceito de descentralização, não desconcentração. A letra B está certa. Distribuição interna de competências. Distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, desconcentração. Duas pessoas jurídicas, descentralização. Aí falava ali, na letra C, distribuição de uma competência jurídica para uma pessoa física, isso aqui seria uma descentralização por colaboração ou por delegação, também está errado. E distribuição de competência de uma pessoa física integrante da administração pública para uma pessoa jurídica, isso nem existe. Pessoa física integrante da administração pública, não existe isso. São pessoas jurídicas na administração pública. Então, letra B é o nosso gabarito nessa primeira questão. Vamos adiante. Segunda questão. Essa segunda questão ela foi cobrada no concurso da Prefeitura de Angra dos Reis. E aqui nós temos o seguinte. Em uma situação hipotética, uma hipótese, o município de Angra dos Reis, aproveitando o aumento de pessoal após a realização de um concurso público, decidiu criar um novo órgão para aprimorar os serviços de saúde na região. Então, a Prefeitura criou um novo órgão dentro da estrutura da Prefeitura. Qual foi a técnica utilizada? Desconcentração. Olha só, tem lá a Prefeitura e tinha lá um órgão chamado Secretaria de Saúde, assim como muitas outras secretarias. E a Prefeitura aproveitou que aumentou o quadro de servidores e criou dentro da Secretaria de Saúde um novo órgão para aprimorar a saúde na região. Se dentro de uma pessoa jurídica chamada município de Angra dos Reis, eu crio um novo órgão, eu tenho uma distribuição interna de competências chamada de desconcentração. Seria concentração se fosse o contrário, se tivesse um órgão que foi extinto. E aí tudo que o órgão fazia passou para outro órgão que já existia. Isso seria uma concentração. E na desconcentração a gente tem a criação de novos órgãos. Certo? Letra A, o gabarito na segunda questão. Terceira questão. Um ente, ao ter sido descentralizado, passou a deter titularidade de uma atividade e executá-la de forma independente do ente que lhe deu origem, podendo até se opor a interferências indevidas. Nesse caso, o ente passou por uma descentralização por serviços. Olha só, a gente tem aqui então um ente descentralizado, por exemplo, uma autarquia. O município, o estado ou a União criam uma autarquia.
essa autarquia é titular da atividade e executa. Então a gente tem uma descentralização por serviços, também chamada de descentralização por outorga, descentralização técnica ou descentralização funcional. Por que ela é por serviço e não por colaboração? Eu coloquei aqui a diferença. Ó. A descentralização por outorga, por serviço funcional ou técnica, cria uma nova pessoa jurídica, como uma autarquia, por exemplo, e transfere para ela duas coisas, a titularidade e a execução do serviço. Quando é uma descentralização por delegação ou colaboração, vai transferir para uma pessoa física ou jurídica que já existia, não cria uma nova pessoa jurídica. E, além disso, não transfere titularidade e execução, transfere somente a execução, o exercício. Abre uma licitação e a vencedora vai receber uma concessão ou uma permissão para prestar aquele serviço público. Por isso, a descentralização mencionada é a descentralização por serviços. Letra C é o nosso gabarito na terceira questão. Vamos adiante, questão 4. Nós temos aqui que em matéria de organização administrativa brasileira, a descentralização administrativa. Vamos ver. Consiste na distribuição de competências e responsabilidades dentro de uma mesma pessoa. Não, porque descentralização vai vir à tua cabeça sempre que tem que ter duas pessoas. Quando é dentro de uma pessoa só, o fenômeno não é de descentralização, é um fenômeno de desconcentração. Então a letra A está errada. Letra B. Se dá por meio da transferência de competência apenas para as pessoas da administração indireta, que possuem personalidade jurídica própria. Pessoal, a descentralização ela não é apenas para elas. Porque existem dois tipos de descentralização, como a gente viu na questão anterior. Tem a descentralização por outorga, por serviços, essa sim é para uma pessoa da administração indireta. Mas existe também a descentralização para uma pessoa física ou jurídica pré-existente que não integra a administração pública, por delegação ou colaboração. Por isso, o apenas tornou incorreta a letra B. Letra C. É espécie inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. Não é. Ela é admissível, ela existe. Ela é muito usada, a descentralização. Letra D. Se dá mediante o deslocamento de competência para uma nova pessoa, sem a subordinação hierárquica, embora haja o controle e a fiscalização do poder público. É isso. Envolve duas pessoas. Uma pessoa transfere para outra sem subordinação hierárquica, porque a subordinação ela só ocorre entre órgãos públicos, na desconcentração. No processo de descentralização, a gente tem uma relação de vinculação e não de subordinação. Essa vinculação que permite o controle e fiscalização do poder público, mas é um controle menor, não é um controle tão amplo como aquele que existe na relação de subordinação. A letra D é o nosso gabarito. Letra E. Consiste na distribuição de competências e responsabilidade dentro de uma mesma pessoa, deixando de ser subordinação. Não, dentro de uma mesma pessoa é desconcentração. Vamos adiante. Questão 5. Ainda sobre centralização e descentralização. Vamos assinar aqui a correta. Vejam, a questão é sobre centralização e descentralização, não sobre desconcentração. Letra A. Entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. Não. Quando é criado um ente, uma autarquia, uma fundação, ela não vai ser subordinada, ela vai ter uma relação de vinculação e não subordinação. Então está errada a letra A. Letra B. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos que são unidades dotadas de personalidade jurídica. Não. O órgão público não possui personalidade jurídica. Um órgão público é uma parte de uma pessoa jurídica que atua em nome daquela pessoa. Letra C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada de atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Não, não é isso. As atribuições continuam sendo do poder público. É possível passar para o domínio privado o exercício, mas não a atribuição à titularidade. Letra D. A criação e extinção de órgãos públicos deve observar exigência de lei, sim, ou decreto, não. Lei, é por lei. Criação e extinção de órgão público é por lei.
Assim como a autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, tudo depende de lei. Letra E, descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Isso, está certo. A descentralização política é justamente quando isso acontece. Como assim? Não entendi. Descentralização política, o que é isso, professor? É o seguinte, a descentralização política é o poder, a capacidade que cada município do Brasil, que cada estado tem, de cuidar dos seus interesses locais e regionais. Não necessariamente em decorrência da União. Então, cada município vai ter a sua lei orgânica com as suas atribuições. Cada estado vai ser a sua Constituição estadual com as suas atribuições. E elas não decorrem do ente central, não decorrem lá da União. Porque a descentralização política, ela envolve União, estados e municípios. E ela vai dizer que os municípios têm suas próprias atribuições. E nós temos isso, porque a Federação Brasileira ela é constituída por municípios e estados e a União, todos autônomos, e a Constituição diz o que faz cada um deles. E o município tem atribuições que são próprias, que não decorrem da União. Assim como tem atribuições comuns também. Então é isso. A letra E é a nossa resposta de acordo com a descentralização política. Vamos adiante, pessoal. Agora nós temos questões sobre a organização aqui da administração direta. Existe, quando a gente estuda aqui a organização administrativa, nós temos a administração direta e a administração indireta. O que é a administração direta? É aquela estrutura que no âmbito estadual tem o governador do estado e os secretários estaduais e demais órgãos. No âmbito municipal tem o prefeito e as secretarias municipais. No âmbito federal tem a União, a Presidência da República e os ministérios. Isso é a administração direta. E a administração indireta são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem. Vamos ver as questões aqui então. O Conselho de Administração Direta. Letra A. Pessoas de direito público criadas por lei, incumbidas de serviço público típico, exercido de forma descentralizada. Que conceito é esse? Isso aqui não é conceito de administração direta. Esse aqui é o conceito de autarquia. A autarquia tem esse conceito. Não é o conceito de administração direta. Está errada a letra A. Letra B. Organizações dotadas de personalidade jurídica e patrimônio próprio que gozam de autonomia administrativa e financeira estão vinculadas a ministérios ou secretarias. Não. Essas são as entidades de administração indireta, como a autarquia, por exemplo. Letra C. Serviços integrados na estrutura administrativa da presidência e ministérios, governo e secretarias, quando for estadual, municipal ou distrital. Exatamente essa estrutura aqui. Isso mesmo. A letra C é o nosso gabarito. A letra D fala pessoas de direito público criadas por lei para realizar atividades não lucrativas e atípicas, mas de interesse coletivo, cujo pessoal pode ser tanto estatutário quanto seletista. Não, isso nem existe. Isso aqui é invenção. E letra E, organizações que trabalham com projetos sociais. Não, também não. A administração direta é essa estrutura mesmo, que no estado tem o governador e secretarias estaduais, no município, prefeitura e secretarias municipais, e em âmbito federal tem a presidência e os ministérios. Questão 7. Acerca da administração direta e indireta, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. A administração, bom, será que é a federal ou será que é a estadual? Eu não tenho como saber. Eu tenho que ler o restante para responder. Pode ser tanto federal quanto estadual nessa primeira lacuna. A administração direta que se constitui de serviços integrados na estrutura da presidência da República, se é presidência da República, é federal na primeira. E a presidência da República tem junto os seus ministérios. E com isso, a gente já fica somente com a letra A. Mas tem mais. A administração indireta que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Autarquias, sociedade de economia mista. O que eu boto nas lacunas? O que faltou aqui? Fundação e empresa pública. E é isso que a gente tem. Então a letra A é a que completa corretamente.
O Decreto-Lei 267, ele traz essa conceituação. E algumas questões sobre o nosso assunto, organização administrativa, são cópias desse decreto. Eu não uso ele em aula porque ele é muito antiquado. Eu prefiro explicar os conceitos. Mas às vezes a banca vai copiar literalmente conceitos desse decreto-lei, como ela fez nesse caso. Letra A, preenche corretamente. Tu nem precisava ter lido o decreto para saber, bastava estudar a teoria do direito administrativo. Questão... bom, aí eu fiz um resuminho aqui da administração direta e da administração indireta. A administração direta é essa que tem órgãos públicos que não possuem personalidade jurídica, enquanto a administração indireta vai ter as suas autarquias, fundações e empresas estatais, que podem ser empresas públicas e sociedades de economia mista. Questão 8. Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública. Para criar uma nova autarquia e uma nova empresa pública, o que ele precisa? Para criar uma autarquia, uma lei específica criando. Para criar a empresa pública, uma autorização da instituição, uma lei autorizando a criação. Porque a autarquia é criada por lei. A empresa pública, ela tem a criação autorizada por lei. Ela vai ser criada com um registro na junta comercial, que só pode ser feito após uma lei autorizando sua criação. A letra B é o gabarito aqui na questão 8. Questão 9, ela traz algumas características e te pergunta de quem que ela está falando. A maioria das questões sobre esse assunto são assim. A maioria das questões trazem característica e pergunta qual é a entidade. Vamos lá. É da administração indireta, criada por lei. Quem é que é criado por lei? É a autarquia. Mas poderia ser uma fundação pública de direito público. Para desempenho de atividades específicas com personalidade jurídica pública e capacidade de autoadministração. É o conceito da autarquia, autoadministração, autarquia, letra A, autogoverno, isso. Não poderia ser uma fundação privada, porque a fundação privada tem personalidade jurídica de direito privado, não de direito público. Não pode ser só de economia mista, nem empresa pública, nem empresa subsidiária, porque todas essas são de direito privado. Letra A é o gabarito aqui na questão 9. Questão 10. A administração pública municipal de uma prefeitura compreende a administração direta, que tem na sua composição, a prefeitura tem o quê? Secretarias municipais. Os outros aqui são da administração indireta. Na direta nós temos a prefeitura e as secretarias. Na indireta tem autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Questão 11. Entidade criada por lei, personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para atividades típicas da administração. É a autarquia. Aqui um resuminho, então, das principais características da autarquia. Ela é uma pessoa de direito público, não de direito privado, criada pela lei para atividades típicas, e ela possui aquele regime de fazenda pública. Questão 12. Entidades da administração pública são classificadas em dois grupos. As que têm personalidade de direito público e as que têm personalidade de direito privado. Dentre as que têm de direito público estão as subsidiárias estatais? Não. Uma subsidiária de uma empresa estatal é uma empresa que pertence a uma empresa estatal. Se a empresa estatal é de direito privado, a sua subsidiária também. Assim como a sociedade de economia mista, como empresa pública e como fundação constituída na forma do Código Civil, que é uma fundação privada. Quem sobrou? A agência reguladora. A agência reguladora é uma autarquia em regime especial. E sendo uma autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Letra D, o gabarito na questão 12. Questão 13. A questão 13 traz de novo características da autarquia. Criada por lei, personalidade de direito público, patrimônio próprio, atividades típicas da administração. Só pode ser autarquia. Questão 14. É toda aquela em que a lei instituidora confere privilégios específicos e aumenta a sua autonomia em relação às autarquias comuns. Tem dois tipos de autarquia. Tem autarquias comuns e tem autarquia em regime especial. Letra B é o gabarito. Quem são as autarquias em regime especial? Tem dois tipos. Tem as universidades públicas e as agências reguladoras. A universidade pública, ela tem regime especial porque ela tem dirigentes escolhidos pelos próprios membros da universidade e ela tem autonomia pedagógica. A agência reguladora, ela é em regime especial porque ela tem um amplo poder normativo, fiscalizador e decisório,
Tem dirigentes escolhidos pelo presidente após a aprovação do Senado e os dirigentes da agência reguladora possuem mandato fixo. Isso é uma autarquia em regime especial. Questão 15. A administração pública orienta-se às necessidades e expectativas dos cidadãos usuários, com a prerrogativa de que o coletivo prevaleça sobre o individual. Sim, a supremacia do interesse público sobre o particular é um objetivo do regime público. Ela estrutura-se em dois grupos, a administração direta e a indireta. Este último, ou seja, a indireta. Quem é que está na indireta? Autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista. Então só pode ser a letra B. É a única que trouxe uma delas. Questão 16. A administração indireta inclui a sociedade de economia mista, cujos agentes, os servidores de uma sociedade de economia mista, isso é interessante, eles são empregados públicos regidos pela CLT, mas eles têm que fazer concurso público para entrar lá e é proibida a acumulação remunerada de cargos públicos. Olha só que loucura. Essa questão ela envolveu 3 informações sobre os servidores de uma sociedade de economia mista. Pessoal, a sociedade de economia mista, por ser uma empresa estatal, assim como a empresa pública, no que se refere aos seus servidores, ela possui empregados regidos pela CLT. Exemplo, Banco do Brasil. Mas para tu trabalhar no Banco do Brasil, tu tem que passar num concurso público. Aí tu passa no concurso público, mas tu não vai ser regido pela Lei 8.112, pelos seus servidores. Não, tu vai ser regido pela CLT. Muito bem. E lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, tem a proibição de acumular cargos públicos. E você não pode estar em mais de um cargo público ao mesmo tempo, seja na administração direta ou na indireta, seja cargo, emprego ou função temporária. Não pode estar em mais de um cargo público, exceto quando for 2 de professor, 1 de professor com um técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde, que são as hipóteses que pode acumular quando houver compatibilidade de horários. Então, aqui a nossa resposta só poderia ser letra A nessa questão 16. Questão 17. No que se refere à organização administrativa do Estado, marque a incorreta. Vamos achar o erro. Compreende-se como administração pública direta ou centralizada, aquela constituída a partir de órgãos públicos despersonalizados. Sim, ministérios, secretarias, isso. Esse é o conceito de administração centralizada. É a administração direta. Prefeitura e secretarias, governo do Estado e secretarias, presidência da República e ministérios. Letra B. Vejam, é para marcar incorreta. Essa está certa, essa não é a resposta. Somente por lei específica pode ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar, no último caso, definir a área de atuação. Pessoal, cópia literal do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e por isso está certa a letra B. Letra C. Compreende-se como administração pública indireta ou descentralizada, aquela constituída a partir de um conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, algumas de direito público, outras de direito privado, responsáveis pelo exercício em caráter especializado e descentralizado de uma atividade. Isso, a administração direta é a centralizada, a indireta é a descentralizada, isso mesmo. Letra D. Empresa pública e sociedade de economia mista fazem parte da administração pública direta. Está errado, né? Está errado. Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista estão na administração indireta, não direta. Letra D é errada. E a letra E, autarquia, são pessoas de direito público, criadas por lei, tudo aquilo que a gente já viu nas outras questões. Isso. Questão 18, Consulpan, Prefeitura de Viana. Vamos lá. Acerca das empresas públicas e sociedades de economia mista, vamos marcar a incorreta. O capital das empresas públicas é exclusivamente público, podendo sua origem ser federal, distrital, estadual ou municipal. O que vocês acham? Tá certo, né? Sim. A empresa pública, a característica dela é que o capital dela é 100% público. Não tem um centavo privado. Diferente da sociedade de economia mista, que tem um capital misto. A letra A está correta, mas é para marcar incorreta, então ela não serve. Letra B. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, criada por lei, mediante proposta do presidente da República. Calma lá. Calma lá. A empresa pública é de direito privado? Sim. Criada por lei? Não.
ela tem a criação autorizada por uma lei. Ela é criada pelo registro na junta comercial. E não precisa de uma proposta do presidente da República, só se for uma empresa federal. Se for uma empresa estadual, é do governador. Se for uma empresa municipal, vai ser do prefeito ou da prefeita. Então, a letra B está aí incorreta, é a nossa resposta. Letra C, sociedades de economia mista são criadas por autorização legislativa e podem explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos, sim. E a maioria do capital da sociedade de economia mista é público, sim. A característica da sociedade de economia mista é que mais da metade das ações com direito a voto pertence ao ente público, por isso que ele controla ela escolhendo o seu dirigente. Então, letra B é o gabarito na questão 18. Questão 19. A questão traz 3 informações e pede para marcar as corretas. Vamos lá. Primeiro, empresa pública, ela tem direito privado, não direito público. Então, a primeira está errado. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas de direito privado. Errado a primeira. A criação de subsidiária de empresa pública independe de autorização legislativa. Errado. Assim como eu preciso de uma lei para criar uma empresa estatal, para eu criar uma subsidiária de uma empresa estatal, eu também preciso de lei. Claro. Então a 2 está errada. Terceiro, está correto. Sociedade de economia mista tem criação autorizada em lei, sempre sob forma de SA, sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, Estados, Federal e municípios ou entidades de administração indireta que tenha personalidade jurídica de direito privado. Então a letra A é a resposta, só a terceira que estava correta. Questão 20. Dentre as entidades da administração indireta, há uma espécie que obrigatoriamente deve assumir a forma de sociedade anônima. Sociedade de economia mista. A empresa pública pode ter qualquer forma, admitida em direito. Agora, a sociedade de economia mista, ela tem que ser uma SA, para que a gente possa saber que o poder público controla ela quando tiver mais da metade das ações com direito a voto. Questão 21. A sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direto ou indiretamente a ente federativo controlador e que dele recebe recursos financeiros para pagar despesas com pessoal, é denominada empresa estatal dependente. Esse conceito vem lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é uma empresa estatal dependente? É uma empresa estatal que é mantida pelo poder público e ela não tem receita suficiente para pagar o seu custeio. Para pagar a conta de luz, para pagar os seus empregados, ela não consegue com que ela arrecada pagar. E aí o poder público injeta dinheiro nela todo mês. Isso é uma empresa estatal dependente. Nós temos muitas empresas estatais que não são dependentes. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil gera tanta receita que ele paga todos os seus empregados, distribui os seus dividendos e sobra dinheiro ainda. É um banco com bastante lucro. Então não é uma empresa estatal dependente. Mas tem empresas estatais que são dependentes. Então letra A é o gabarito na questão 21. Questão 22. Assinar a alternativa que apresenta apenas autarquias da administração indireta. Toda autarquia é da administração indireta, então bastava dizer que queria que marcasse autarquias. Vamos lá. O Banco Central é uma autarquia? Sim, ele não é uma empresa, ele é uma autarquia. É uma agência reguladora do mercado financeiro. Universidade Federal também é autarquia. Lembra? Autarquia em regime especial pode ser agência reguladora ou pode ser ainda uma universidade. Conselho de Fiscalização de Profissão. Esses conselhos regionais, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Odontologia, esses conselhos profissionais são autarquias corporativas também. Então a letra A é a nossa resposta. As outras vão colocar no meio o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, assim como a Petrobras. Por isso, até por eliminação, você poderia chegar na letra A como resposta. Questão 23. Entidade com personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para explorar atividade econômica sob forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam na maioria à União. É uma sociedade de economia mista. Professor, não está errado esse conceito? Porque a sociedade de economia mista ela não tem a criação autorizada por lei? Sim. Mas esse é um erro que algumas bancas cometem. E ela não aceita recurso depois. Tu tinha como chegar na resposta com as características que ela te deu. Porque se era uma pessoa de direito privado, tu já eliminou a agência reguladora e a autarquia. Se ela explora a atividade econômica, tu eliminou a fundação. Tu ficou entre sociedade de economia mista e empresa pública. Como disse que a forma é sobre SA,
com a maioria das ações pertencendo à União, tu percebeu que é uma economia mista. Mas o mais certo seria constar criação autorizada por lei. Letra C, o gabarito na 23. Questão 24. É a forma de descentralização administrativa através da personificação de um serviço retirado da administração centralizada e, por essa razão, só deve ser outorgado serviço público típico. Quem recebe serviço público típico são as autarquias. Sempre que aparecem atividades típicas, tu já vai lembrar da autarquia. A criação é feita por lei. Organização e regulamentação se faz por decreto, sim, e estão sujeitos a controle de vigilância. É autarquia, pessoal. É autarquia, principalmente por ter aqui esse serviço público típico. A letra D é o gabarito na questão 24. Questão 25. Ah, professor, questão para juiz, mas essa é muito difícil. Não, no concurso para juiz também tem questões fáceis e médias. Essa era uma questão fácil. Com relação à distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista, lembra? A gente fez um quadro mostrando as diferenças. Olha só. Empresa pública é entidade privada, criada por lei, com a finalidade de realizar um serviço público. Enquanto a sociedade de economia mista é criada de forma similar a empresas privadas para exercer atividade econômica. Essa é uma diferença? Não é. Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, elas podem ou prestar um serviço público ou explorar atividade econômica. Isso não é uma diferença. A letra A está errada. Letra B. Empresa pública possui personalidade de direito público. Eles sempre acham que vão te pegar nessa. Não! As empresas estatais, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, as duas são de direito privado. Elas não são de direito público. Isso não é uma diferença entre elas. Está errada a letra B. Letra C. Na empresa pública, o capital é exclusivo das pessoas de direito público. Sim, o capital dela é 100% público. Na economia mista, o poder público tem a maioria das ações, mas pode haver participação privada. Sim, tu pode comprar ações da Petrobras, tu pode comprar ações do Banco do Brasil, porque elas são sociedades de economia mista. A letra C é o nosso gabarito. A letra D dizia que nas empresas públicas as ações com direito a voto são exclusivas do ente público que a controla. Na economia mista, o ente controla a maior parte, mas pode não possuir a maioria das ações. Errado. Errado. Toda a sociedade de economia mista, o poder público tem que ter mais da metade das ações com direito a voto para controlar ela. Letra E, na empresa pública, o capital social é inteiramente público. E sim, na empresa de economia mista, o poder público tem a maioria do capital social da empresa. Pegadinha. Não é a maioria do capital social da empresa. É a maioria das ações com direito a voto. Ai, professor, meu Deus, eu posso ter a maioria das ações com direito a voto sem ter a maioria do capital social? Sim, porque dentro da lei das SAs existem tipos de ações. E tem as ações que têm direito a voto e ações que não têm. O poder público ele não tem que ter mais da metade de todo o capital da empresa. Ele tem que ter mais da metade das ações com o direito a voto. Então essa questão, ela aprofunda um pouco mais. Ela é fácil para juiz, mas para nós ela não é tão fácil assim. E eu deixei ela para o final justamente por isso, para que tu não te assustasse no começo das questões. Porque ela é um pouquinho mais difícil das questões que a gente vinha fazendo, mas é possível com o que a gente estudou também chegar nessa conclusão. E a questão 26, também do concurso de juiz, previa que o ente personalizado que integra a administração pública indireta, cuja criação é autorizada por lei, mas adquire existência jurídica após o registro dos seus estatutos. Olha só, a criação autorizada por lei e registro do estatuto. Isso aqui é a fundação de direito privado. Porque a criação de uma fundação pública de direito privado, ela vai depender de uma lei autorizando, mas ela só passa a existir quando ela é registrada lá no registro das pessoas jurídicas. Então a letra B vai ser o nosso gabarito na questão 26. E aí um resuminho sobre as fundações, que vocês perceberam que não caiu muitas questões sobre fundações. As bancas gostam de cobrar mais autarquia e empresa estatal. Mas as fundações, é importante saber que existem dois tipos, a fundação pública de direito público e a pública de direito privado. É isso que a gente estuda aqui no direito administrativo. Fundação privada é matéria de direito civil, a gente não estuda aqui. E aí a fundação de direito público tem as mesmas características da autarquia. Ela é uma pessoa de direito público, criada por lei, com servidores estatutários. Já a fundação pública de direito privado, chamada de híbrida, ela tem personalidade de direito privado.
A criação não é por lei, a criação é autorizada por lei, como a gente viu nessa questão. Ela vai ser criada com um registro lá no cartório de pessoas jurídicas. Os servidores, embora façam concursos, são seletistas. Mas ela tem um regime híbrido, porque ela tem normas de direito privado, como os servidores serem regidos pela CLT, mas normas de direito público, porque se faz concurso público para trabalhar nelas e também está sujeita a licitações para contratações e aquisição de materiais. Pessoal, com isso a gente concluiu então a correção das questões sobre organização administrativa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando sempre para nos seguirem nas redes sociais, fanpage do professor Gustavo Fregapani e também lá no Instagram, o @GustavoFregapani e o nosso canal no YouTube, é claro, o canal Gustavo Fregapani, certo? Prazer trabalhar com vocês, um grande abraço e até a próxima.